Nós vimos que a magnetostática ela se resume a duas equações, né? Você tem a equação que diz que a divergência do campo B é nula e o rotacional do campo B é proporcional à densidade de corrente, J. Essa equação vai ser corrigida na eletrodinâmica. Essa equação não, ela está correta. Não há o que fazer com ela, porque não existe monopolos magnéticos, né? Aí, se a gente seguir a mesma prescrição da eletrostática, a gente pode, a partir da equação homogênea, definir um potencial. Foi isso que a gente fez. E a equação não homogênea te dá a dinâmica da equação do potencial, né? Então, dado que a divergência de B é nula, você pode dizer que o B pode ser descrito como o rotacional de um campo vetorial A. Por quê? Porque existe uma identidade vetorial que diz que a divergência do rotacional de um vetor A é sempre zero, né? Então, aparentemente, não há ganho algum em se definir um potencial dessa forma, né? O que você ganha com isso, afinal de contas, né? O fato é que a dinâmica de A é mais simples do que a equação que gera B, que é chamada equação de Biot-Savart. Correto? Então, se você agora substituir essa expressão aqui, você vai ter então que o rotacional do rotacional de A, isso aqui é igual a μ0J. Aí, se você vir lá uma identidade vetorial, o rotacional do rotacional é o gradiente do divergente de A menos o laplaciano do vetor A, isso é igual a μ0J. Então, essa é a equação que te define o potencial vetor, né? Então, dado uma distribuição de correntes J, você pode calcular o potencial vetor e, com isso, calcular o campo B dessa expressão aqui. Ainda, tudo aí parece muito complexo e, aparentemente, não há ganho algum em se definir esse potencial vetor. Não é verdade? No entanto, existe o que se chama de uma liberdade de calibre. Eu posso calibrar esse cara de tal maneira a desaparecer com esse termo. Tá? Então, o que se chama de liberdade de calibre consiste em você verificar que, se você substituir o vetor A por um vetor A' igual a A mais o gradiente de um campo escalar F, se você fizer isso, substitua o A por um A', que é o A mais o gradiente de F. E se você substituir nessa expressão, você vai perceber que o B não muda. E o B é a quantidade física do problema. Por quê? Porque o rotacional de A' é o rotacional de A mais o rotacional do gradiente de F, que é identicamente zero. Tá certo? Com isso, eu posso escolher adequadamente uma função f que anula esse termo de K, a divergência de A. Nós vimos na aula passada, não? Digamos que eu tenho um A que, em princípio, ele não tem a divergência a zero. Então a equação para A é esta. Aí eu posso mudar o A por um A', que é o A mais o gradiente de F, tal que eu anulo esse termo. Lembra disso ou não? Para quem não lembra, façamos de novo isso então. Então, usando a liberdade de calibre, né? Quem é a função de calibre aí? É o F. O F é a função que eu ajusto para calibrar o meu potencial vetor. Então, usando a função de calibre. Digamos que div A
é diferente de zero. Então, A satisfaz esta equação aqui. Eu quero, então, um novo potencial A' que me dê que a divergência dele é zero. Eu quero saber qual é a função f que eu devo somar a A para que o A' tenha divergência nula. Então, eu uso essa expressão. A' é igual a A mais o gradiente de f. Tire a divergência de todos os lados. Então, a divergência de A' é igual a divergência de A mais a divergência do gradiente de f. Correto? Por hipótese, esse cara aqui, eu quero que ele seja zero. Eu quero que ele seja zero porque a equação para a linha vai matar esse termo. Então, isso aqui é zero por hipótese. Então, eu vou encontrar um f que satisfaça isso. Como o gradiente da divergência é o laplaciano, o f a ser descoberto é aquele que satisfaz uma equação laplaciano de f igual a menos a divergência de A. Resolvo essa equação e descubro a função f. Aí eu somo essa função f ao potencial, o gradiente dele ao potencial A, e a nova equação para a linha vai satisfazer a seguinte equação. Equação para a linha, né? Ela vai satisfazer que o laplaciano de A' é igual a menos μ0j. Já que a divergência de A' é zero. Entendeu o que significa liberdade de calibre ou não? Né? Eu posso sempre adequar uma função de maneira a cancelar a divergência de A. E agora, esta equação é muito mais amistosa do que essa. Inclusive, a gente sabe qual é a solução desta equação. Foi isso que a gente viu na aula passada. Né? Isso aqui é uma equação de Poisson para o vetor A. E isso equivale a 3 equações escalares. Isso aqui é equivalente a escrever que o laplaciano de AX é igual a menos μ0jx. O laplaciano de AY é menos μ0jy. E o laplaciano de AZ é menos μ0jz. Né? Então, uma equação de Poisson para o vetor. Eu agora vou tirar a linha, já que é desnecessário, concorda? Então, omite essa linha, volte a variável seninha. E agora você tem 3 equações escalares aqui. Você lembra qual a solução de uma equação desse tipo? Qual a solução dessa equação? Você sabe, a equação de Poisson, a solução é do tipo μ0 sobre 4π, integral de jx sobre módulo de r menos r' dv. Idem para a equação para AY, idem para a equação para AZ. De tal sorte que eu posso juntar essas 3 equações para cada componente numa única solução que diz que o potencial A é igual a μ0 sobre 4π, integral de j de r dv sobre r menos r'. Tá? Então, esse potencial vetor, ele, de uma certa forma, ele simplifica os problemas de magnetostática. Né? Então, só lembrando, o problema fundamental é o seguinte: eu tenho aqui uma distribuição de correntes. Pode ser corrente em fio, pode ser um volume onde tem a densidade de corrente ali dentro, pode ser uma superfície metálica onde eu tenho uma corrente superficial.
né? Lembra disso? Eu tenho os elementos de corrente são esses aqui, ó. JdV, KdS, IdL, Q vezes V, enfim, são todos elementos de corrente. Todos esses caras geram campo magnético, correto? Então, o termo geral aqui vou escrever como JdV. O problema geral é, dado uma distribuição de correntes, qualquer uma daquelas 4 formas ali, eu quero calcular o campo gerado por ele num ponto P. Para isso, você tem uma lei fundamental da natureza chamada lei de Biot-Savart. Então, para isso, eu utilizo a lei de Biot-Savart. Que eu pego um elemento de corrente aqui, J. Né? Localizado pelo vetor R'. E o P é localizado pelo vetor R. Né? Isso aqui é o R menos o R'. E a lei de Biot-Savart diz o seguinte, olha, este elemento de corrente gera um campo B, dB, dado por μ0 sobre 4π, J de R', vetor R menos R', sobre módulo de R menos R' ao cubo. Aquele elemento de corrente gera aquele campo. Uso agora o princípio da superposição. Eu digo o seguinte, o campo nesse ponto P é a soma de todas as contribuições de todas as correntes que aparecem por aqui. Usar superposição significa integrar aquela expressão. Então, o B, na verdade, dado pela lei de Biot-Savart, no ponto P, é dado por essa expressão, μ0 sobre 4π, integral em dV de J, vetor R menos R', sobre módulo de R menos R' ao cubo. Tá? Esse é o problema fundamental, está resolvido. A lei de Biot-Savart resolve. Ah, mas a geometria pode ser complexa. Tudo bem, aí você pode resolver, no mínimo, numericamente esse problema. Agora, você pode, como alternativa a isso, calcular primeiro o potencial vetor no ponto P, usando essa expressão, para posteriormente você calcular o campo B a partir do rotacional dele. Tá? Qual a vantagem disso? Essa foi a discussão do fim da aula passada. A vantagem é que calcular esse produto vetorial e somar é muitas vezes mais complexo do que calcular essa quantidade aqui. E eu vou te dar um exemplo ou dois hoje de como se calcula o campo B a partir do potencial vetor. Eu te chamo a atenção que essa coisa de liberdade de calibre é um protótipo de uma teoria de campo chamada teoria de calibre. Quem for trabalhar numa área chamada teoria de campos vai se deparar muitas vezes com campos que você pode ajustar o calibre dela. Essa liberdade de calibre ela é uma poderosa ferramenta para você resolver problemas complexos. Tá?